invadindo a vida dessas pessoas literalmente para fazer o documentário, a gente percebe que, por mais que o nosso foco seja num jovem do sexo masculino, pô, é inevitável não reparar o que acontece no entorno dele, o que acontece em volta desse jovem. A família desestruturada. Geralmente a mãe faz o trabalho de pai e mãe. Eu chamo de pai. O pai desconhecido, nas falas dele vocês percebem que o pai inexiste. Já tem filhos. Eles sabem que a linha final é no máximo aos 18 anos. Se viverem, é cadeia. Se chegarem a essa idade, provavelmente serão mortos. E sabem que seus filhos serão seus futuros sucessores. As meninas novas, com 13, 14 anos, uma criança já pondo outra no mundo também porque não teve uma educação sexual. E esse jovem, ao não conhecer seu pai, começar a ser seduzido pelas coisas boas da vida, pela televisão, pelo seu vizinho, que às vezes a sedução não vem só do playboy. Às vezes a família estruturada que mora do lado dele é o racismo mais cruel, que eu chamo, que está dentro do gueto. Que é a família que tem uma condição um pouquinho mais de manter seu filho na escola, um pouco mais estruturada, acaba agredindo a outra do lado que não tem absolutamente nada, que não tem essa estrutura familiar. E esse jovem com 14 anos, que ele não é mais criança, mas também ainda não é adulto, ele passa a ser o chefe da família, ele passa a ser o dono da casa, ele passa a ser o chefe de família com apenas 14 anos de idade. Aí ele começa a ir buscar na rua o que vai fazer jus a essa nova posição que ele acaba de assumir, de chefe de casa. Chefe da casa. Acho que eles acabam sendo seduzidos, acho que isso acaba sendo uma sedução natural. E acho que ainda tem o que causa ainda mais sedutor, o fato de muitas das coisas eles conseguirem através do tráfico de drogas. Tipo, é o tênis, que é a vedete, é o respeito dentro da comunidade, a oportunidade de se sentir aceito, de ter a responsabilidade de alguma coisa, de se sentir responsável por alguma coisa. E ao contrário do que muitos falam, até eu mesmo já disse isso, que eles são uma mão de obra barata e menos punida, ao contrário do que muitos imaginam. Esse convívio e esse documentário me mostrou que, na verdade, eles são muito punidos, sim. Perdem totalmente sua infância, não conhecem a juventude, não conseguem brincar como crianças, não conseguem ter opções na vida, não conseguem ter opções de conhecer coisas diferentes na vida, perdem suas vidas muito cedo, sonhando com uma ascensão dentro do crime, que também não iria lhe render também uma vida num paraíso. Hoje parece que todo momento, conversando com eles sabendo que a morte é uma coisa que está ao lado, está muito próximo. Eles ainda assim preferem viver pouco, como alguém, do que viver a vida inteira como ninguém. E a morte, ela parece a vida nesses lugares onde impera as coisas que são ruins, o descaso, a falta de educação, a desigualdade. A vida parece apenas um detalhe. E por mais que ela esteja rondando do lado, ainda assim ela não é suficiente para assustar esse jovem. Se a morte não consegue assustá-los, eu estou convencido de que eles não têm medo absolutamente de nada. Com o documentário, a gente não ganhou dinheiro nenhum, não vendemos o documentário inicialmente para exibir em nenhum lugar. Aliás, quando a gente estava produzindo o documentário, a gente já tinha percebido que inicialmente não ganharíamos dinheiro com ele e que a importância dele seria muito maior do que alguns reais que a gente pudesse colocar no bolso. E que o assunto, como outras coisas no Brasil, poderia causar uma grande comoção, um impacto. Acho que no dia ou na semana seguinte poderia se transformar em passado e as pessoas esquecerem. Para isso ele necessitava de uma sequência. A gente também não queria fazer uma série com vários filmes, porque a gente tem material que a gente poderia fazer, sei lá, 5 filmes. A gente tem material que a gente poderia lançar 8 livros, material que eu poderia fazer, sei lá, mais uns 4 discos. A gente não tem intenção de ficar remoendo esse assunto. É botar ele em pauta, como está nesse momento, discutir o assunto de forma séria
e fazer com que a discussão se prolongue. E, consequência disso, a gente precisa ter algum tipo de retorno. Porque não dá para você gastar dinheiro nessas coisas e depois doar para as pessoas. Eu gostaria muito de fazer uma doação, mas não tem como. E a gente precisa retornar e ter retorno disso de alguma forma. Eu não vejo nenhuma contradição nisso. Porque, por mais que seja miséria, são pessoas que nasceram dessa miséria que estão fazendo. Nesse documentário, pode estar meu nome, Bill e Celso, mas esse documentário, na realidade, a gente divide ele com toda a periferia. Porque foi com ela, foi com a parceria dela que foi possível fazer, os dois. Com o consentimento dela, inclusive. Você pode reparar que no nosso documentário não tem nenhuma câmera escondida em nenhum momento. As pessoas falam abertamente para a câmera, porque elas entenderam a importância de fazer aquele material, entenderam a importância de se produzir algum trabalho com essa natureza. A gente tem, inclusive, alguns depoimentos de jovens falando abertamente para a câmera que poderia passar mesmo depois de sua morte. Porque ele acredita no que a gente estava fazendo, acredita na nossa pessoa. A gente não quis privilegiar esse lado. Para mim, a contradição é o cara do asfalto vir para dentro da miséria, dentro da favela. Explorar a miséria e fazer dinheiro com a miséria, sendo ela a única coisa que nos restou. Se nós, os favelados, não pudermos fazer dinheiro com essa miséria que foi herdada, melhor distribuir cordas para a gente se enforcar. A gente está no caminho errado. Todo o trabalho que a gente está fazendo foi focado nisso. As minhas músicas já falavam disso. Compus algumas dentro desse ambiente que se transformou na trilha sonora do documentário que foi para a televisão. O livro é uma forma, e além de prolongar o assunto, é uma forma da gente dividir com o leitor o nosso ponto de vista. As coisas que a gente passava até a hora de apertar o REC, o tipo de negociação, o que a gente falava com aquelas pessoas, a dose de amor que algumas pessoas tinham para nos passar também nesses ambientes. É uma forma segura de ir nos ambientes que a gente foi e voltar, através da leitura. Desde o início, cara, eu pelo menos tinha essa certeza de que esse material iria causar um impacto grande, um impacto profundo. Porque pela primeira vez esses jovens iam estar tendo suas vozes fazendo eco. Não mais na voz de um sociólogo, de um antropólogo, sem tirar os méritos das profissões. Mas assim, muitas das vezes, em muitas falas, eu percebo a ausência de um contato maior com essa realidade, da ausência de um contato maior com um desses jovens. Parece que nessas falas, muitas das vezes eles sequer entraram uma vez sequer dentro de uma comunidade para ver como é que é. E eu senti a necessidade de darmos a nossa própria versão para isso. Até porque toda vez que esse jovem aparece, está de cabeça baixa, algemado, com uma autoridade falando por ele. E a gente queria dar a nossa versão, o nosso olhar de dentro, fazendo com que quem está dentro do problema dê a sua versão e diga para a sociedade o que eles acham, o que eles pensam. O que ia ter vozes contra o nosso trabalho, eu tinha certeza, absoluta. Mas assim, eu particularmente achei que pelo histórico de hipocrisia demonstrado contra esse tipo de trabalho, achei que fosse tipo, mais da metade do Brasil, acho que fosse contra tudo que estava sendo dito, contra a nossa pessoa, contra a realização do projeto. E acabei me surpreendendo, com a maioria compreendendo, pelo menos demonstrado até agora isso, sem querer ser otimista demais e nem ser precipitado. O Manuel Carlos, que é escritor de novela, o cara novelista, ele falou dois pontos que eu destaco da repercussão, dois pontos interessantes. Um dos pontos é ele dizer que não conhecia aquela realidade. Ele sendo novelista, cara, sendo um cara escritor de novela, mexe com o imaginário popular. Dizendo que não conhece aquela realidade, o primeiro ponto positivo é que o documentário apresenta para ele um outro tipo de realidade, um outro tipo de juventude do qual quase não se fala em lugar nenhum. E mostra um outro ponto grave de uma realidade que separa dois mundos, a distância que esses dois mundos se encontram. Só que às vezes são dois mundos que são afastados não geograficamente, às vezes só pelo muro, por uma grade.
Então, como pouca distância, principalmente no Rio de Janeiro, como uma cidade serzida, pouca distância geográfica, mas um distanciamento muito grande social. Então, acho que esse ponto dele foi um dos pontos que eu destaco. Mas, assim, as vozes que foram contra o pensamento, para mim, eram vozes normais. É importante a gente estar com a convicção da importância desse material. E a importância dele, acho que ela se traduz no fato de hoje a favela estar em pauta no Brasil inteiro. A periferia está sendo discutida em todo o território nacional. E de todas as maneiras, de todas as formas. Eu tenho recebido ligações, e-mails de pessoas de outros estados, de favelas que eu nem passei, nem para tocar e nem para filmar, que estão me agradecendo, dizendo que o secretário de cultura da cidade dele foi procurar o projeto que ele participa, o outro dizendo que o empresário mais pan da cidade dele foi procurar para desenvolver um projeto. Então, criar esse tipo de mobilização civil dentro da própria favela também, eu acho que isso foi uma das coisas positivas que eu destaco dentro de todo esse processo.